Boa noite, irmãos. É um privilégio maravilhoso estarmos aqui reunidos para poder estudar a palavra de Deus, né? Agradeço ao irmão Josué pela oportunidade. Meu nome, irmãos, para quem não me conhece ainda, é José Nilson. Estamos aqui, minha família, mais ou menos quase um ano que a gente está aqui na igreja, né? Da Serraria. A gente veio do distrito de Feitosa, onde eu fazia parte lá 3 anos como ancião lá da igreja de Feitosa, né? Então a gente veio de lá para cá para morar na Serraria e começamos a vir congregar aqui. E como eu percebo que todos os domingos, né, sempre tem um espaçozinho para a família, né? Então eu agradeço a Deus também pela minha família que está aqui, minha esposa Joseti. Ela inclusive ia até louvar hoje a Deus, mas pegou uma gripe e não vai poder cantar hoje. O meu filho Felipe, né, o diácono da igreja, e eu também sou pai do pastor Bruno Correia, né? Pastor Bruno, ele é distrital lá da igreja de Fortaleza, central de Fortaleza. Então foi a minha família que Deus me deu. Nós temos 31 anos de adventista e graças a Deus, Deus tem preservado a nossa família, tem nos protegido e nos mantido, né? Mês passado, teve um dia aqui que o irmão estava comemorando com a irmã 18 anos, se eu não me engano, de casamento. E eu completei no mês de junho, juntamente com a minha esposa, 35 anos de casados, né? E foram mais 6 anos entre namoro e noivado. E eu louvo a Deus porque Ele manteve esse relacionamento. E eu louvo a Deus também porque eu criei minha família na igreja. Não somos irmãos perfeitos, né? Como ninguém é. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem mantido a minha família nestes caminhos. E a nossa esperança realmente é o Reino Celestial. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E o nosso tema de hoje, irmãos, é a volta de Jesus. E falar um pouquinho também da nossa igreja, né? A igreja adventista, a igreja remanescente. Também uma das áreas que eu gosto muito na igreja, desde que entrei, é a área missionária. Eu gosto, irmãos, de dar estudos bíblicos, eu gosto de fazer evangelismo público, inclusive lá no Feitosa a gente fez bem os 3 durante o tempo que eu estive lá, né? De ir para as praças, fazer evangelismo público, sair para as ruas, é uma área que eu amo, porque vejo a necessidade de a nossa igreja ser uma igreja mais atuante. A gente tem uma mensagem poderosa, mas parece muitas vezes que nós não temos, né? Então, que Deus nos ajude a ter essa compreensão e que Ele possa nos fazer fiéis a Ele até a sua breve volta. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de São João 14. São João 14, capítulo do 1 ao 3. Oremos, irmãos. Nosso bondoso Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, por sermos Teus filhos e pelo privilégio, Senhor Deus, de ser o Teu povo aqui nesta terra. Que Tu possa nos abençoar, nos guardar de todo mal e que Tu possa, meu Deus, nos preparar para o Teu reino. Neste momento, vamos ler a Tua palavra. Que Teu Santo e Bom Espírito possa estar conosco, nos guiando, nos dirigindo, para que tanto a compreensão como a expressão possa ser de acordo com a Tua santa e boa vontade. Fica conosco nesse momento, é o que Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso 1 do capítulo 14, é Jesus falando, Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. De acordo com os estudiosos da Bíblia, irmãos, são 2.500 menções na Bíblia sobre a volta de Jesus. Não vai ter condição de a gente estudar 2.500 mensagens, né, sobre a volta de Cristo, mas algumas a gente vai ver esta noite. Deixando claro que Deus queria que a gente nunca esquecesse, né, que Ele vai voltar a esta terra para nos buscar.
E que expressão maravilhosa, né? Ele diz que foi preparar os lugares para nós. Temos um lugar maravilhoso no céu. E com certeza, a essas alturas da vida, eu creio que esses lugares já estão prontos. O conselho de Jesus, ele diz que não se turbe o vosso coração. Apesar das dificuldades da vida que a gente passe, nós precisamos confiar em Deus e não se turbar, né? Eu lembro, me fez lembrar, quando eu estava preparando esse sermão, eu sou da área da saúde, né? Estou me aposentando já na área de saúde, muito tempo na área de enfermagem. E nessa pandemia eu trabalhei no hospital público e numa UPA. E eu confesso, irmãos, a vocês que com todo o meu tempo, né, nessa área de saúde, mas eu nunca vi morrer tanta gente, viu? Eu dava plantão naquela UPA ali do Jacintinho, na Ladeira do Óleo. Toda a pandemia eu trabalhei ali, né? Era para ter me aposentado antes, e a INSS negou, e eu tive que enfrentar a pandemia. E louvo a Deus pela minha vida, porque eu não morri. Mas quantas pessoas eu vi ali morrer, né? A gente perdeu nosso irmão Silas também, lá na Guerra de Feitosa morreu também uma irmã. E tivemos muitos irmãos também que se foram nessa pandemia. E até então, no meu entendimento da área de saúde, eu tinha aprendido que pandemia era quando uma doença ela se propagava de um país para outro e atingia continentes. E nos meus 50 anos de vida, eu nunca tinha visto uma pandemia. Foi a primeira vez. E confesso, irmãos, que eu me admirei muito, porque lá na UPA, eu nunca vi a parte lá de óbito, né, com tanto cadáver, né, tantas pessoas morrendo. Às vezes a gente conversava com as pessoas, homens jovens, fortes, a gente conversava, eles só um pouco cansados, e depois já estava aquela corre-corre para entubar, e muitos médicos novos também, e entubar e os pacientes morriam. E eu vi, fiz muito pacote. E às vezes dava até medo, digo, meu Deus, será que eu vou nessa? E eu louvo a Deus porque, apesar dos meus 50 anos de idade, meu tempo na área de saúde, mas Deus me manteve vivo, né? Louvado seja o nome de Deus. Apesar de eu já era para ter me aposentado antes, não me aposentei, mas fiquei, né, para enfrentar aquilo ali por conta do INSS. Estou recorrendo, né, para ver se tem algum lucro com esse meu atraso nessa área, que eu deveria ter me aposentado antes. Mas, mediante tudo isso, Jesus, ele nos diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, credes em Deus e crede também em mim. Né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, irmãos, nós somos um povo privilegiado. Temos essa esperança maravilhosa, né, da volta de Cristo. Temos um reino maravilhoso já prometido para nós. E que Deus nos ajude a ter essa compreensão e que a gente tenha prazer em querer fazer a obra do Senhor. Engraçado que quando a gente está aí sentadinho, a boca não seca, né? Mas aqui ela seca um pouquinho, né? Eu queria convidar os irmãos ainda, para que a gente fosse lá para o livro de Atos dos Apóstolos. São muitas passagens falando da volta de Cristo, mas a gente vai tentar fazer algumas, né? É Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso 9. Amém? O verso 9, irmão, de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O verso 10 diz: e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém, irmãos? Então, que coisa maravilhosa, né? Eu fico imaginando, irmãos, eu lembro de um tempo que eu estava em Santana do Ipanema, trabalhando lá, eu passei um tempo comportando, né? E eu lembro que a gente, lá no sertão de Alagoas, a gente tinha aquele privilégio no sítio de ver aquele céu estrelado maravilhoso, né? Como é bonito, né? Quando a gente está num local assim, mais afastado da cidade, você pode contemplar as maravilhas estrelas, né? E eu ficava olhando, né? Ficava olhando para as Três Marias, né? Que diz que é lá próximo à constelação de Órion. E eu ficava imaginando
com relação a isso, a volta de Jesus, né? Diz o Espírito de Profecia que Jesus virá pela constelação de Órion. E a cidade santa também vai descer por essa constelação. E hoje, quando me lembrei dessa constelação de Órion, eu fiz uma pesquisazinha, né? O que é isso, constelação de Órion? Fui dar uma pesquisada e achei algumas coisas interessantes, né? Só que a gente se assombra, né? Vocês vão estar lembrados do sermão de ontem que o irmão fez aqui, o professor, né? Ele falou sobre as constelações, as galáxias, e a gente se impressionou. Eu fiquei impressionado por ver quantos sistemas solares existem no mundo, né? Um sol aqui, um sol acolá, mais planetas, e a gente é só um pequenino pedaço. E hoje, quando eu estava olhando sobre a constelação, e comecei a pensar sobre as constelações, eu ouvi falar em anos-luz. Vocês já ouviram falar em anos-luz? Que coisa interessante, né? Mas professor, não sei se já viu, mas que coisa interessante, irmãos. A distância, né, dessas galáxias é trilhões de quilômetros. Eu acho que o local onde Deus está, lá no céu, no local dele, no trono, é muito distante daqui, né? Mas é por essas constelações que ele vai vir. E a irmã White, ela conta também que a nossa ida até o céu durará 7 dias, a viagem, né? Mas eu não sei se vai ser só 7 dias, né? A gente vai ver quando a gente tiver o privilégio de ir. Porque são constelações de trilhões. Diz que daqui para a constelação de Órion é aproximadamente 1.500 anos-luz. Isso dá, irmão, trilhões de quilômetros, se a gente for medir em quilômetros. Então a gente se assombra, como o salmista diz, né? De maneira assombrosamente maravilhosa fomos criados. A gente se assombra por ver o poder, um grande Deus, um Deus tão poderoso e tão grande que a gente tem. E às vezes a gente trata com tanta falta, né, de reverência, de respeito, muitas vezes, para com esse Deus. Mas quando a gente observa e vai ver essa grandiosidade, como eu vi ontem o irmão pregando aqui, e quando você vai pesquisar sobre essas coisas, essas galáxias, né, como a gente vê também o corpo humano, quando a gente vai estudar com profundidade, a gente fica admirado de ver quão grande é este Deus. Mas que Deus nos ajude, né, para que a gente compreenda e que a gente possa nos preparar para a volta do Senhor. Então aqui, os discípulos ficaram olhando, né, para cima, e Jesus foi subindo, né, que diz que ele foi subindo, né? Eu não sei se o anjo levou ele ou se ele próprio foi andando, mas eu fico imaginando Jesus caminhando no vento e começou a subir, e os discípulos olhando para cima até que Jesus, ele desaparece nas nuvens. E aí Deus manda 2 anjos dizer para eles que aquele Jesus que subiu voltará da mesma forma. E essa é a nossa esperança, irmãos. O maior acontecimento da história da humanidade será a volta de Jesus, e que nós possamos estar preparados para esse encontro maravilhoso. Ainda voltando um pouquinho, irmãos, para o livro de São Mateus, capítulo 24, nós não vamos ver todas as passagens, porque são 2.500, mas pelo menos umas 5 a gente vai ver, viu, irmãos? Capítulo 24 de São Mateus. Capítulo 24, verso 29. Ao 30, irmão, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Diz o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, né? E muita glória. O verso 31 ainda diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então, irmãos, que promessa maravilhosa, né? Aqui diz que Jesus ele vai vir e os poderes serão abalados, né? A terra será abalada. Diz que as estrelas cairão do firmamento. Haverá, irmãos, um conflito cósmico na volta de Jesus. Tudo será abalado, né? E o Espírito de Profecia diz que o céu ele vai se enrolar como um rolo de pergaminho.
E o maior acontecimento da história da humanidade vai acontecer, que é a volta do Senhor. E amém que nós estejamos preparados, né? Aqui diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta para reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu sonho com esse acontecimento. É o nosso desejo, a nossa esperança, é o que nos anima a pregar o Evangelho, a fazer a vontade de Deus, é justamente saber que Jesus está voltando e que nós não somos desse mundo, né? Eu lembro de uma música da Alessandra Samadella antiga, que dizia: meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Lembra, irmãos? Mais antigo lembra, né? Música maravilhosa, ela dizia claramente que o mundo não é aqui. Irmãos, só voltando aí um pouquinho do outro lado, na mesma página, verso 37, tem uma menção aqui também interessante, né? Que fala da volta de Cristo. Uma comparação. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, a vinda do Filho de Deus, a Bíblia aqui compara, né, que é o próprio Cristo falando, com o tempo de Noé. Faz a mesma comparação com os dias de hoje. Assim será na vinda do Filho do Homem. Porque o que acontecia no tempo de Noé? As pessoas comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento. As pessoas tinham uma vida normal. Mas quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, lá, se não me engano, é verso 6 do livro de Gênesis, fala que quando Deus destruiu o mundo com água, diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Quando Deus resolveu destruir o homem, irmãos, foi porque era continuamente mal todo o desejo do seu coração. O homem era maligno de coração. O homem que Deus criou para ser santo, né, que tinha aquela pureza lá no santo, lá no Éden, ele se tornou um homem corrupto, corrompeu os corações. E eu fico imaginando como é que um Deus santo hoje, um Deus com tanto poder, ele suporta a humanidade hoje. Porque hoje está se a gente observa o que está acontecendo com a mente das pessoas, a gente fica sem entender, né? A gente que desfruta de uma música sacra, né, uma música agradável, né, religiosa, quando você vê a música que hoje faz sucesso, eu fico olhando assim, um tal dos DJs, um tal dos funk, umas presepadas que eu fico olhando, meu Deus, o que diabo que estão vendo nessa letra? E é o que a gente vê, e o povo curte, que ele faz um sucesso, vai para a televisão, né? Então é o jeito que está a mente dos homens. De que será que está tão diferente do tempo lá, do tempo de Noé, que Deus destruiu tudo com água? Não está. E Deus, na sua paciência, está aguentando a humanidade. A gente não sabe até quando. Mas aqui diz, irmãos, que assim será a vida do Filho do Homem. E a Bíblia deixa bem claro que a volta de Jesus será como um ladrão de noite. A gente vai ver mais algumas passagens que mostram isso. Vai ser de repente. Quando as pessoas pensar que não, Jesus volta. E amém, que eu e você estejamos estudando as profecias, pregando o Evangelho, nos ordenando, né, como cidadãos. Eu fico imaginando, tem uma passagem do grande conflito, que diz que um pouco antes da volta de Jesus, né, um pouco antes da volta de Jesus, antes da queda das pragas sobre a humanidade, né, que vai haver as 7 últimas pragas, diz, irmãos, que o povo de Deus, haverá dentro do povo de Deus uma obra especial de afastamento de pecado. Eu digo, meu Deus, quando será que vai acontecer comigo esse dia que eu não vou pecar mais? Mas está escrito na palavra de Deus, né? O Espírito de Profecia confirma que haverá uma obra especial de afastamento de pecado dentro do povo de Deus. Porque, irmãos, a gente não vai poder mais estar pecando e as pragas caindo, porque senão vai cair na cabeça da gente. Se a gente estiver fiel a Deus nos mandamentos, ordenando a vida, colocando em dias hoje, as pragas vão nos pegar de surpresa também. Porque se Jesus ele vai nos pegar de surpresa, imagine as pragas. Mas o nosso desejo é que a gente se prepare, né, irmãos? E que na volta de Cristo possamos estar preparados para esse encontro. O verso 40, irmãos, desse mesmo capítulo 24, ainda diz que então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque na hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Está vendo, irmãos, que ele vem de surpresa? A gente estuda tanto, né? Passa a vida toda na igreja sabendo que Jesus vai voltar. E ele ainda vai nos pegar de surpresa. Amém? Que nós possamos nos preparar, né? Se apegar com esse Deus maravilhoso. Eu queria ainda, irmãos, ler mais um capítulozinho, antes da gente assistir um vídeo sobre a nossa igreja, que está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15. Amém? O verso 15 diz, irmãos: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui se consola dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, mais uma vez, irmãos, dada a ordem de Deus, né? Jesus, ele descerá a essa terra. E diz que de forma alguma nós iremos ser os primeiros. Diz que primeiro os justos que morreram, né? Os fiéis de Deus que já morreram, eles serão ressuscitados primeiro, subirão e nós iremos acompanhá-los. Eu digo nós, irmãos, porque tem esperança de ir para o céu vivo, viu? Só quem teve o privilégio até agora foi Enoque, né? Enoque, quem mais, irmãos? Elias, né? Enoque e Elias tiveram o privilégio, né? Diz que Elias, a carruagem de ouro, veio buscá-lo com os anjos de fogo e subiram para o céu. Diz também que Noé era, e a Bíblia diz que já não era, porque Deus o tomou para si. O homem se consagrou tanto que Deus o levou. Então, irmãos, eu tenho essa esperança de nós, desses últimos dias, irmos para o céu com vida. Não sei, né? Estou com 55 anos, mas eu tenho esperança ainda de não dormir, né? Antes de Jesus voltar. Né? Então, que Deus nos ajude, para que a gente possa estar preparado para esse encontro maravilhoso com o nosso Deus. Uma coisa interessante, irmãos, que essa mensagem Deus deixou para nós pregarmos, mas Ele também deixou um povo para fazer esse trabalho, e é um povo que está fazendo esse trabalho. Nossa igreja, irmãos, com cerca de 22 milhões de membros no mundo, né, foi organizada em 1863 nos Estados Unidos, nossa igreja, né, e saiu da América do Norte para a América do Sul, várias divisões em todo o mundo, mais de 200 igrejas, mais de 200 países, mais de 2.000 igrejas, né? Cerca de mais de 200 países. É uma igreja mundial magnífica, né? Porque ela está levando a mensagem de Deus. A gente pode não estar fazendo a nossa parte, mandando estudo bíblico, trazendo pessoas para a igreja, mas muitos irmãos estão fazendo, estão correndo atrás, estão na batalha aí salvando as pessoas. Né? Então é uma igreja que me impressiona, é uma igreja profética. Ela está na profecia bíblica de Apocalipse, ela tem a mensagem lá de Apocalipse 14 dos 3 anjos, mostrando claramente que essa igreja, ela existe porque foi um propósito de Deus. Tem muitas denominações, mas nenhuma é como essa. É diferente, a mensagem é diferente, o estilo é diferente, tudo é diferente. A fidelidade é diferente. É um povo remanescente fiel, que tem seus propósitos, né? De restaurar a obediência a Deus e também, irmãos, de reparar a brecha feita na lei de Deus. Né? Tem um dia especial de guarda, tem um estilo de vida diferenciado, né? Para que assim a gente possa viver felizes e nos preparando para o reino dos céus. Eu pedi, irmão, para soltar um videozinho sobre a nossa igreja,
para que os irmãos possam ver, né, que gigante maravilhoso é a nossa igreja. Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. De lá, nossa mensagem não se limitou à América do Norte. Chegou até a América do Sul, onde foi erguida a primeira congregação na região de Crespo, na Argentina, no ano de 1894. Hoje, os milhões de adventistas estão presentes em mais de 200 países e dezenas de idiomas. Nossa missão é bem clara: fazer discípulos de todas as nações e comunicar o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Significa convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador pessoal, unirem-se à igreja e ensiná-las a servir a Deus como preparo para a sua volta. Mas como esperamos cumprir o desafio? Nós sabemos que precisamos ser relevantes em um mundo de diferentes línguas e culturas, por meio de diferentes ministérios, instituições, projetos e pessoas. Além de buscar a bênção divina, nós adventistas temos um plano estratégico para cumprir com essa missão tão desafiadora. Na América do Sul, por exemplo, esse plano é baseado em 3 valores principais: comunhão, relacionamento e missão. Além de um bom plano, sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, de onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, o que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a ADRA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granix, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil. O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos e locais distantes. Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, o que inclui games bíblicos, e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor.
Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente. Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade. Por isso, mantemos a rede de educação adventista, com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno, nas áreas física, mental e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso o aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os coportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações na comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio. Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ADRA, presente em mais de 130 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família precisa ser preservada e protegida, o que envolve a vida de casal entre homem e mulher e o relacionamento com os filhos. Realizamos eventos com casais, encontros para solteiros, viúvos e divorciados, cursos para noivos, escolas de pais e produzimos livros, revistas, DVDs, programas de TV, web, tudo para ajudar no fortalecimento das famílias. Temos a firme convicção de que uma sociedade feliz e mais perto de Deus é uma sociedade saudável. O Ministério de Cura que desenvolvemos tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Falamos e incentivamos um conceito de saúde integral em nossa rede de clínicas, hospitais e 2 fábricas de alimentos. Também levamos esse conhecimento às pessoas por meio de testemunho pessoal, de publicações e oferecendo cursos de qualidade de vida, aulas de culinária e grupos de apoio para abandonar o álcool e o fumo. Ensino para nós adventistas é muito importante, e principalmente o dos princípios bíblicos. Mantemos uma das maiores escolas de ensino voluntário da Bíblia no mundo, a Escola Sabatina. Todos os sábados, milhões de pessoas participam de grupos de debate e estudos sobre o livro sagrado do cristianismo.
Há grupos que se reúnem nas casas também. São os pequenos grupos, onde há oração intercessora, ações solidárias e muita confraternização. O ensino bíblico é forte ainda nas classes que funcionam regularmente em grande parte das congregações adventistas. Somos uma igreja preocupada com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e dos jovens. Mantemos semanalmente atividades dos clubes de aventureiros e desbravadores, em que se aprende sobre religião, meio ambiente, princípios de vida e onde também há desafios e aventura. Realizamos programas para jovens e ensino adaptado para crianças, de acordo com a faixa etária específica. Em todos os projetos, nosso objetivo é preparar uma nova geração para ter mais conexão com Deus e mais esperança. O fato é que o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração move a todos nós, adventistas do sétimo dia. Cremos que projetos, programas e ações sociais são importantes. Que fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida é fundamental. E que doutrinas coerentes com a Bíblia são igualmente relevantes. Mas que, acima de tudo, as pessoas motivadas, inspiradas e discipuladas é que fazem a diferença na prática. Os adventistas são um povo que fala de educação e ensina. Um povo que fala de saúde e oferece cura. Um povo que fala em solidariedade e ajuda o próximo. Um povo que fala sobre esperança e salvação e vive essa certeza. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um povo, uma esperança.
Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som entoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Oremos, irmãos. Nosso bondoso Deus, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio maravilhoso de sermos teus filhos e de fazer parte, Senhor Deus, dessa igreja. Que tu possa ter misericórdia de nós, da nossa pequenez, que tu possa nos ajudar, Senhor Deus, a ser remanescentes fiéis dos últimos dias, que possamos, Deus, estar alegre, esperançoso na tua breve volta, porque temos um reino maravilhoso, Senhor Deus, para vivermos eternamente. Nos confirma na tua salvação, que tu possa derramar logo o teu Santo Espírito sobre nós, da chuva serôdia, para que possamos, ó Deus, ter coragem, ânimo, vontade de pregar a tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que quando essa igreja se manifestar com mais vigor, a gente sabe que as fogueiras vão se acender, tempos difíceis virão, mas também a esperança da tua volta será maior. Nos dá a tua bênção, nos dá a tua direção, nos despede, Senhor Deus, protegido por teus anjos, que possamos chegar em casa e ter um descanso, Senhor Deus, reparador. Nos guarda de todo mal, nos dá a tua bênção e a tua direção. É o que te rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça